Olá, boa tarde. 8 de fevereiro, o NT Sul está no ar, ao vivo, pela telinha da TV Novo Tempo, em sinal digital em Cachoeira do Sul, no canal 11.1 e em transmissão pela internet em facebook.com/TV Cachoeira. E hoje falamos de um assunto que muitas vezes passa despercebido por quem não convive com essa realidade: as demandas das pessoas com algum tipo de deficiência. Esse é um desafio não apenas na educação, mas no mercado de trabalho e nos direitos fundamentais de ir e vir. Oscar Sartório comenta sobre esse assunto hoje. E você vai conhecer uma equipe de trabalho que precisou se adaptar, aprender Libras para se comunicar com um novo colega que é surdo e mudo. Quando ele veio para cá, para o PPCP, que é programação, planejamento, programação e controle de produção, né? E eu tive que aprender Libras com ele mesmo, não fiz curso nenhum, e na troca eu ensinei ele a programar. É isso aí. O secretário de Governo de Cachoeira do Sul, Luciano Lara, detalha como funcionará o estacionamento rotativo pago aqui na cidade. E ainda hoje a Assembleia aprova a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao Plano de Recuperação Fiscal da União. É a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Após o caso ir parar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por conta de uma liminar que retirou da pauta o projeto do regime de recuperação fiscal do Estado, a matéria foi aprovada ontem à noite. O resultado foi comemorado pelo governador José Ivo Sartori. Em longa sessão com quase 11 horas de duração, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou na madrugada desta quinta-feira o projeto de regime de recuperação fiscal com a União. Foram 30 votos favoráveis e 18 contrários. Com as contrapartidas, como a venda de estatais, o governo suspende o pagamento da dívida com a União pelos próximos 3 anos. De acordo com a expectativa anunciada pelo Executivo Estadual, a medida possibilitará 11 bilhões para investimentos no Estado. Na manhã de hoje, o governador José Ivo Sartori se pronunciou sobre o resultado da votação. Vocês devem sentir nas ruas uma vontade popular enorme de construir um novo futuro para o Rio Grande do Sul. E foi essa vontade de mudança que venceu na Assembleia Legislativa. A responsabilidade venceu todas as resistências, protelações e obstáculos. A adesão ao regime de recuperação fiscal não resolve todos os nossos problemas, mas é um grande passo. Ainda há um longo caminho pela frente. Precisamos continuar arrumando a casa, mas podem acreditar, o Rio Grande tem saída e está no caminho certo. O resultado se deu após uma batalha jurídica, onde o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Brasil Santos, mandou retirar da pauta de votação em urgência o projeto sobre o regime de recuperação fiscal do Estado. 12:04 pelo horário de Brasília. Lembrando que você participa do nosso telejornal através da nossa página no Face. Acesse facebook.com/TV Cachoeira. Lá no vídeo ao vivo de hoje, deixe seu recadinho. Daqui a pouquinho eu vou interagir com você. Gente, o assunto agora é o tradicionalismo gaúcho. Os Cavaleiros da Paz embarcaram para o último continente ainda não explorado pelo grupo, a Oceania. Será a 18ª Cavalgada Internacional, completando a volta ao mundo a cavalo, que leva a tradição gaúcha a outros países. Em 2013, eles foram nomeados embaixadores da tradição e do folclore do Rio Grande do Sul. Eles já passaram por 13 países e 5 continentes. E chegou a hora de completar o Mapa Mundi. Os Cavaleiros da Paz estão indo para Vitória, no sudeste da Austrália, para mais um desafio. Serão 5 dias de cavalgada e cerca de 200 quilômetros percorridos. É uma região montanhosa, vamos cruzar rios, montanhas, tem dias que são a galope, dias que são a passo, vamos dormir em barracas, uma média de 40 km por dia a cavalo. Vamos levando os nossos conhecimentos da lida campeira e aprender com eles também. O grupo foi criado em 1990 com o objetivo de levar mensagem de paz a locais que sofreram com guerras. Em cima do cavalo, eles buscam a união com outros povos que têm vínculo com o campo. E assim levam a cultura gaúcha para o resto do mundo e aprendem em troca. É um dos objetivos nossos
promover esse intercâmbio cultural, por isso que nós andamos sempre piochados, né? Mostrar a nossa cultura, conhecer também a forma deles encilharem, a culinária. A gente sempre procura tirar um dia para fazer a nossa boia, o nosso jeito de assar, o nosso jeito de cozinhar e aprender com eles também, né? Esse animal que um dia foi arma de guerra em quase todos os lugares, todas as conquistas, para nós hoje é a nossa arma pela paz. O maior tesouro que uma pessoa pode ter é o conhecimento. Então a gente anda pelo mundo adquirindo conhecimentos, cultura. Então transmitimos, nós mostramos o nosso estilo de vida, o nosso estilo de vestir, o nosso estilo de andar, de conversar. E recebemos o quê? De volta, a mesma coisa. A expectativa é grande para desembarcar na Austrália, o local mais distante onde já foram. E não saber o inglês não é um problema. Essa linguagem do cavalo é uma linguagem universal. Quando chega lá e começa a cavalgada, o cara vê a maneira que tu lida com o cavalo, a maneira que tu monta, a maneira que tu agarra uma rédea, que tu conduz um cavalo, e ele logo se identifica contigo. Ele vê que tu tem uma origem campeira. Melhor ponteiro de tropa, um peão tate a cavalo, engolindo os horizontes, assim me gusta de olhá-lo. Enquanto o verso gaúcho cantar pingos nos lombilhos, esses parceiros de vida, legados de pai para filho. E se você está se programando para viajar para outras regiões do Brasil ou para o exterior, atenção para estar em dia com a vacina contra a febre amarela. No aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, há o posto da Anvisa, que está emitindo o certificado internacional de vacinação para quem pretende viajar para fora do Brasil. No Rio Grande do Sul, não há vacina fracionada contra a febre amarela, somente a dose completa. Chega a 70% o percentual de gaúchos vacinados e, portanto, imunizados para a vida toda, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Quem não fez atenção para o prazo necessário para garantir o efeito e a proteção. A vacina deve ser feita 10 dias antes do embarque para locais de risco ou que exijam a vacinação. Esta infectologista também explica que efeitos colaterais graves são raros, mas é possível reações pós-vacina. Os efeitos colaterais, assim, mais não nocivos, digamos assim, pode fazer 3 dias após a vacina, um quadro de dor de cabeça, dor no corpo e uma febre baixa, ou também dor no local da vacina. No posto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no aeroporto Salgado Filho, as filas reduziram bastante. É que muita gente sem viagem internacional marcada buscou o serviço nas últimas semanas, registrando mais de 500 emissões de certificado internacional de vacinação por dia. Desde 1º de fevereiro, é preciso agendar pelo site da Anvisa em horários das 8 às 2 da tarde. Foi o que fez a Suzana, que é agente de viagens e vai para Cancún, no México. Em 2012, a vacina, e só que eu fui até Bonito, não precisava da internacional. Agora eu estou indo para o Caribe, na América Central, com um grupo de 32 pessoas. E eu vim trocar o certificado. Cheguei aqui, acho 15 minutos antes, por ordem de chegada, por horário. Fiquei na minha e deu tudo certo, foi muito rápido. O posto está trabalhando com 2 filas, respeitando os horários de quem tem agendamento, mas também atendendo quem não conseguiu marcar pelo site e tem passagem comprada para as próximas 48 horas para países que exigem a certificação. É importante salientar que a gente só vai emitir esse certificado para o país que exige. A gente não vai emitir para ir para o Rio de Janeiro, para ir para um país que não está na lista da Organização Mundial de Saúde, até porque a gente não vai conseguir fazer para todas as pessoas sem necessidade. A principal procura aqui tem sido para viagens a países da América Central, Austrália, Indonésia e África. A lista completa dos locais com a exigência está no site da Anvisa. Além do aeroporto Salgado Filho, também há postos em Uruguaiana e Rio Grande. Foi encontrado na tarde de ontem no Rio Jacuí, nas proximidades da localidade de Bexiga, o corpo do cachoeirense Leandro Rodrigues Moraes, de 31 anos. Ele estava desaparecido desde o último sábado à tarde, quando saiu de casa no bairro Mauá, de bermuda e camiseta.
O corpo foi encontrado preso em galhos e a suspeita é de que ele tenha se afogado. A polícia de Rio Pardo iniciou investigação para confirmar a causa da morte. Agora 12h11, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver os detalhes da Feira do Material Escolar no centro de Porto Alegre. Kits com produtos acessíveis é um dos grandes atrativos da feira. É a cesta básica dos estudantes. Nós voltamos em 2 minutos. Já estamos de volta, 12h13 agora, pelo horário de Brasília, várias pessoas participando conosco aqui no Face. Um abraço especial para o Gera Guiar, lá de Atibaia, em São Paulo. Tudo de bom para você, viu, Gera? Obrigada pela companhia aí. Diácono Carlinhos, Cláudia Casper, Luciana Machado Santos, Lucas Fronza, Darlan Cardoso, Tereza Carlos, Patrick Santos, todos conosco aqui, dando uma boa tarde para a gente. O Darlan, inclusive, está lá de Santa Cruz do Sul. Um abraço para todos aí de Santa Cruz, viu? Obrigada pela companhia de vocês. E a gente fala agora de cidadania, condição de uma pessoa que, como membro de um Estado, pode usufruir de direitos que lhe permitem participar da vida política e da vida social. A educação é uma ferramenta de formação da cidadania e transformação da sociedade. Esse é o assunto de hoje da Denise Belladonna. Boa tarde. O que é um cidadão? Quais seriam as atribuições de um cidadão? Como um cidadão é preparado nos dias atuais? Qual o perfil de cidadão que tem chegado até nós? E qual o perfil de cidadão que gostaríamos de ter entre nós? Essas questões merecem a nossa atenção, especialmente pela relevância social que tem. E as respostas que podemos dar passam pelo ambiente escolar, onde são desenvolvidos vários conceitos sociais, como afirma Sandra Lessa, autora de livros de geografia do 6º ao 9º ano. A Sandra diz ainda que é na escola que a ética e os deveres e os direitos são mais sistematizados que na família. E é nesse momento que eu me refiro a 2 disciplinas as quais admiro muito quanto à função no processo de aprendizagem e que, quando ministradas com fidelidade ao tempo e ao espaço, sem partidarismos, contribuem para um dos sentimentos mais importantes na possibilidade da educação, o pertencimento. Segundo Castells, a organização de uma sociedade segue o princípio do domínio do tempo sobre o espaço, sendo que a história constrói o espaço e atribui identidade ao lugar. Assim, a cidadania está inserida na formação cultural, objeto dessas 2 disciplinas. Os professores de História e Geografia têm instrumentos de conhecimento que mostram aos seus alunos um contexto geral e específico da sua identidade. E daí sairá o senso dos seus direitos e deveres, bem como a defesa dos mesmos, que vai gerar um produto social. Para os professores dessas áreas, esse é um privilégio, mas também uma responsabilidade com a transparência e a verdade que nem sempre estão evidentes, até pelas nossas próprias naturais preferências. Mas algumas são evidentes e gritam através dos fatos. A desigualdade social em que estamos localizados hoje, em nosso tempo e no espaço do território brasileiro, por exemplo, é a consequência histórica, como afirma Carvalho, de um conceito de cidadania determinado pelo consumo. Vejam que o nível de contentamento ou a sensação de avanços na conquista de direitos se constata na proporção das compras durante um determinado período. Quando sabemos que a cidadania envolve direitos bem mais sólidos, que atingem a totalidade da população e que permanecem nas transações políticas. Professores de História e Geografia. Talvez essa seja a sua principal hora na educação brasileira, tanto na relação com os alunos, como com seus colegas profissionais ligados à educação. Porque o ambiente escolar é um meio de formação de opiniões. Então, a função de quem atua nesse meio, mesmo não sendo professor, é conhecer as importantes questões espaciais e temporais do nosso país e promover a identidade da nossa comunidade como local. Porque, como diz Sandra Lessa, o enraizamento produz o debate crítico e a busca de uma cidadania condizente com a realidade. Educador.
E aí refiro-me novamente a todos os agentes da educação de uma escola. Não fuja das suas obrigações de conhecer para viver e formar novos cidadãos. Até o nosso próximo encontro. Começou ontem no centro de Porto Alegre a Feira do Material Escolar. E um dos grandes atrativos da 28ª edição do evento são os kits com produtos mais acessíveis, uma espécie de cesta básica para os alunos. Lista na mão e olho nos preços, pois chegou a época de se preparar para a volta às aulas. Aqui na Praça da Alfândega, o primeiro dia de Feira do Material Escolar foi movimentado. Estou gostando, tá bem mais em conta que em outros lugares. Que tu procura, acha tudo, né? Tu vai em outro lugar, tu compra uma coisa aqui, outra ali, aqui eu acho todos eles. Em uma estrutura de 600 metros quadrados, a feira estará aberta até o dia 10 de março, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. O espaço oferece itens escolares para todas as idades, ideal para quem quer economizar. Produtos mais baratos, né, de qualidade. E nós temos nossos kits também escolares, né, que tem uma linha bem acessível. Aqui são vendidas 2 cestas básicas, uma para o ensino fundamental e outra para o médio, pelo valor de R$ 14,50 cada. A Tabata diz que sai caro dar todos os materiais que as filhas querem, então se interessou pela promoção. Levou 3 kits para casa e pagou R$ 43,50. Achei bem interessante para poder incrementar assim com as outras coisas que a gente compra, né? E até algumas coisas durante o ano, né? Vale bastante a pena. É isso aí. Agora 12h19 pelo horário de Brasília. Agora eu convido você a refletir sobre algumas coisinhas. Por exemplo, acionar o porteiro eletrônico de um prédio, ingressar no elevador e descer no andar desejado, ou ainda entrar em um banheiro em que a porta não permite a passagem de uma cadeira de rodas. Isso pode se tornar constrangimento para quem tem alguma deficiência ou impossibilidade de locomoção. Diante desses entraves, restará contar com a ajuda de alguém ou então desistir do objetivo. Compreender o universo que envolve uma pessoa com necessidades especiais é muito mais do que a definição de acessibilidade. Compreende é garantir sua autonomia e equidade por meio da transformação social. Oscar Sartório comenta sobre o assunto. Muito boa tarde a todos. Hoje vamos falar de acessibilidade. Um tema inacreditavelmente ainda pouco difundido, apesar da sua evidente importância para a realização dos direitos e da cidadania. Bem, mas o que é mesmo acessibilidade? Ora, a acessibilidade é a prerrogativa dos seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem em condições iguais aos demais indivíduos. Assim, garantir a acessibilidade é eliminar os diversos tipos de barreiras do ambiente que impedem as pessoas de realizar as suas atividades diárias. Vale para todos os espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação, na tecnologia e nos serviços e instalações de uso público. A acessibilidade deve existir para melhorar a qualidade de vida de todos os indivíduos, em especial, possibilitar a pessoa com deficiência viver de forma autônoma e participar plenamente de todas as atividades urbanas, isto é, a pessoa com deficiência tem o direito de viver em um ambiente em que possa desenvolver suas habilidades sem depender de terceiros. Dados do IBGE 2010 revelam que no Brasil, mais de 40 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental. Isto equivale a 20% da população geral. E cabe ao poder público, por meio de regulamentação e implantação de políticas públicas, garantir o acesso e constituir uma sociedade inclusiva. A acessibilidade vai além da ação de rebaixar calçadas ou colocar um piso tátil. É um processo de transformação de atitudes de governo e sociedade, no acolhimento de toda a diversidade humana, no sentido de estabelecer, de fato, o direito da pessoa com deficiência, possibilitando a ela a inclusão em todas as atividades. A sociedade tem que se adaptar para inserir a pessoa com deficiência em todos os segmentos, como o da saúde, educação, esporte, lazer, cultura, trabalho e etc.
Este é um desafio que, para ser superado, deve ser bandeira de luta do próprio grupo interessado. Quer dizer, a pessoa com deficiência deve sair de casa, quebrar preconceitos, acreditar no seu potencial e mostrar a capacidade de contribuir para a sociedade. Para isso, a pessoa com deficiência deve, com a cara e a coragem, se apoderar do aparato legal existente, como Constituição, Convenção, leis, estatutos, e exigir a atuação do Estado e da sociedade para fazer valer esses direitos. Pois, afinal, não somos todos iguais perante a lei? Reflitam sobre isso e até o próximo encontro. E a seguir você vai ver uma empresa de Cachoeira do Sul que aposta na mão de obra de pessoas com deficiência e reafirma a importância no processo de humanização do deficiente. É um trabalhador que tem uma dedicação muito grande. Ele é um trabalhador apaixonado. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, de visitar aqui dentro da fábrica, vocês vão ver que esse trabalhador, ele trabalha com uma dedicação muito grande. Já estamos de volta, meio-dia e 25 agora. Quando se pensa na contratação de pessoas com deficiência, há questões que envolvem acessibilidade, assunto do comentário de Oscar Sartório no bloco anterior. E mais do que acessibilidade, dentro das empresas é preciso haver integração e capacitação da equipe, tornando o deficiente parte dessa equipe num processo mais humanizado. Você vai conhecer agora uma empresa que é referência neste tipo de contratação. Uma longa jornada teve início em 1991 com a criação da Lei 8.213. Empresas com 100 ou mais colaboradores são obrigadas a preencher de 2 a 5% de seus cargos com os chamados PCDs, Pessoas com Deficiência. Essa mudança completou 26 anos em 2017, mas continua gerando desafios. Esse não é um processo tão simples como alguns imaginam. Processo desde o momento em que eles nos trazem os currículos, né, ou até mesmo a gente recebe do Cine, a vontade de eles quererem trabalhar na empresa, né, então a gente começa a ter um olhar para essas pessoas que querem estar conosco, quais são as deficiências ou as dificuldades, né, não é bom a gente chamar de deficiências, assim, dificuldades em que eles podem estar inseridos, e é importante ter esse olhar, né, de inserir eles na nossa rotina, nas nossas atividades, né, então ter todo esse cuidado com essas pessoas no nosso dia a dia. No Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. A lei de cotas busca minimizar o problema da inclusão, mas a prática mostra que as barreiras podem estar na cabeça das pessoas e não diretamente com o deficiente. A Maria de Lourdes teve traumatismo craniano e perdeu parte dos movimentos numa queda de bicicleta. E nem mesmo a limitação de seus movimentos impediu o desenvolvimento profissional. Vai fazer 6 anos que eu estou na Estril. Mudou a minha vida completamente, porque no começo eu era uma pessoa normal, né? E aí com o acidente eu achei que eu não ia ter mais. E pouco estudo também acharia que não teria mais condições, ia depender da mãe, dos irmãos, parentes, né? E isso é uma coisa que eu nunca gostei. Eu sempre procurava ter meu dinheirinho, as minhas coisas, né? E através deles aqui, do pessoal da Estril, consegui, né? E estou aqui até hoje, graças a Deus. Talvez a olho nu você não consiga perceber nenhuma deficiência no Rudinei, mas ele também é deficiente. Rudinei, você não tem uma perna, mas mesmo assim trabalha de forma normal e até pratica esportes, isso? Isso. O esporte principalmente é bicicleta, né? Que eu optei por vir trabalhar, sendo que a empresa passa, dá o vale transporte, mas ao mesmo tempo acho melhor vir de bicicleta, sinto melhor, faz bem para a saúde, né? Vem de bicicleta todos os dias? Todo dia, todo dia. Há quanto tempo você trabalha aqui na Escril? Creio que vai fazer perto de 7 anos já. A Escril se tornou uma referência com relação a esse assunto porque trata o problema da inclusão não apenas com o aspecto legal, mas de humanização. Exato. A gente, claro que é um time todo trabalhando por trás, né? Nós temos toda uma equipe do RH, né? Nós temos também a utilização do próprio Senai para formar
essa mão de obra, né? E principalmente as pessoas que estão colocadas, né? Esses funcionários, eles são primeiramente treinados, mas principalmente analisados as suas aptidões, que é um diferencial muito grande, né? Ele não chega simplesmente colocado num lugar. Muitas vezes até há uma mexida inicialmente. A gente já soube de casos que pessoas que inicialmente ficavam um pouco tristes, não estavam bem adaptados. E na mudança de um setor ou para outra operação, ficam eternamente agradecidos por estar fazendo um trabalho com satisfação. Conheci uma equipe especial dentro da fábrica, o setor de programação da empresa. O maior desafio deles não era apenas dar conta da rotina de trabalho, mas aprender Libras, pois chegava para fazer parte do time o Cauã, que é surdo e mudo. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vai muito além de simplesmente ofertá-las uma oportunidade. Vocês vão conhecer agora a história do Cauã, mas antes do Cauã, eu quero apresentar para vocês o Jonathan, que está ligado à função que o Cauã faz aqui, porque ele teve que passar por um processo novo de alfabetização, mas aprender a língua dos sinais. Jonathan, como é que foi para você ter que ser alfabetizado novamente e aprender a língua dos sinais para poder auxiliar o Cauã no processo dele de inclusão aqui dentro da empresa? Boa tarde. Foi um desafio para mim, principalmente, foi um grande desafio. Para mim, eu tive muita dificuldade no início, porque eu necessitava de alguém para me auxiliar no meu trabalho do dia a dia de programação. E eles me conseguiram o Cauã, que era do setor do almoxarifado, e quando ele veio para cá, para o PPCP, que é programação, planejamento, programação e controle de produção, né? E eu tive que aprender Libras com ele mesmo, não fiz curso nenhum, e na troca eu ensinei ele a programar. Não podia deixar de saber do Cauã como foi o seu processo de inclusão na equipe. E é claro, levei o Jonathan junto comigo. Questionei como foi a troca de experiências entre eles e o que ele pensa para o seu futuro profissional. Traduz pra gente aí, Jonathan. Ele disse realmente que no início para ele aqui foi um grande desafio também, como foi para mim, né? Foi difícil. Até hoje ele ainda tem alguma dificuldade com se comunicar com o pessoal, que não é todos que sabem Libras, infelizmente. E ele estava dizendo aqui que foi realmente que eu falei ali, uma troca que eu ensinei ele a programar e ele me ensinou Libras. E também que a PAI hoje, infelizmente, não disponibiliza um curso de Libras para pessoas que não são surdo-mudos, né? Que isso aí faz uma grande falta até no ramo de professores para eles. Hoje ele trabalha numa grande empresa aqui. O que ele pensa para o futuro? O que ele traçou para a vida dele futura? Ele quer adquirir mais conhecimento nessa empresa, que é para o futuro. Ele quer um salário melhor também, adquirir mais conhecimento, né? E ele tem grandes sonhos, a casa própria, esse tipo de coisa, ele está me explicando ali. Diretor executivo da empresa Skrill, João Augusto Streit, classifica a mão de obra dos PCDs como especial. Mas não é pelo processo diferenciado de inclusão, muito menos porque exista qualquer limitação do deficiente, e sim pela dedicação e qualidade no desenvolvimento do trabalho. A Skrill aposta nesse mercado, né, essa mão de obra, porque é um trabalhador que tem uma dedicação muito grande. Ele é um trabalhador apaixonado. Se vocês tiverem oportunidade de conhecer, de visitar aqui dentro da fábrica, vocês vão ver que esse trabalhador, ele trabalha com uma dedicação muito grande. E aquela mão de obra que ele faz com carinho e com uma qualidade que encanta todo mundo, os chefes, inclusive o cliente, né? Então, por isso que nós utilizamos bastante essa mão de obra e tem nos dado grandes resultados, né? E principalmente a satisfação
de ver ele sorrindo, abraçando, passando pela gente, né? E dando um olhar de agradecimento pelo fato de nós estarmos empregando pessoas que muitas vezes são rejeitadas em alguns trabalhos e que para nós é tão bem aproveitado. Quinta-feira será de sol com nuvens em Cachoeira do Sul. Tempo abafado durante tarde, mas sem possibilidade de chuva. Mínima de 18, máxima de 34 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. No sábado, o dia será de muito calor, com máximas podendo chegar aos 34 graus. Pode haver pancadas de chuva durante tarde e início da noite. Mínima de 22, máxima de 34 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A quinta-feira será mais uma jornada com tempo ensolarado no Rio Grande do Sul. Entretanto, nuvens devem aparecer no decorrer do dia na maioria das regiões, efeito do aquecimento diurno. A massa de ar quente se reforça sobre o estado e será mais um dia de muito calor no território gaúcho, com máximas ultrapassando os 35 graus em algumas regiões. O calor induzirá pancadas isoladas de chuva na metade norte do estado, entre tarde e início da noite. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 36 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 36. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 34. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 33. A Secretaria Municipal de Planejamento trabalha no projeto que deve implantar o estacionamento rotativo aqui em Cachoeira do Sul. O repórter João Paulo recebeu o secretário de Planejamento, Luciano Lara, que detalha o processo. Acompanhe a entrevista. Motivo de muitas reuniões e discussões, principalmente entre comerciantes aqui em Cachoeira do Sul, o tema do estacionamento rotativo volta à tona, já que a Prefeitura está fazendo estudos para que futuramente o estacionamento rotativo possa ser uma realidade aqui em Cachoeira do Sul. É claro que isso tudo depende de uma viabilidade. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no estúdio o secretário de Planejamento e também de Governo, Luciano Lara. Luciano, obrigado por atender sempre o convite da TV Cachoeira. É um prazer estar aqui falando contigo e a todos os telespectadores da TV Cachoeira. Esse assunto é um assunto que já vem de anos aqui em Cachoeira do Sul. Hoje, o que a gente pode dizer sobre a implantação do estacionamento rotativo? Em que pé está essa situação? Quase pronto. No que tange a competência da Secretaria do Planejamento, posso dizer aos telespectadores cachoeirenses que está 99% decidido. Claro que falta o trâmite legal da coisa, mas a questão de abrangência, eu acho que interessa falar aos telespectadores, né? E para situar, eu não vou dizer por nome de ruas, eu vou dizer por estabelecimento comercial que as pessoas gravam mais na memória. Ponto de referência. Ponto de referência. Então eu digo assim, ó, começa na Júlio de Castilhos, lá no ponto 10. Para quem é mais antigo supermercado Ituzimer. E vai até a esquina que pega a Saldanha, emenda, Júlio, Saldanha, e vai até a esquina do Colégio Roque Marista, que antecede, não a posterior do Roque. Aí dobra à esquerda, pega a 7 de setembro e vem por todo o trajeto da 7 de setembro até a rua Otto Mernack. A rua Otto Mernack, para quem não sabe, é da antiga estação ferroviária, aquela que tem a pizzaria Mandiari na esquina, até ali, certo? Aí pega lá a Moron, na esquina, debaixo da Câmara de Vereadores, abaixo da Câmara de Vereadores, né, que é os fundos da praça, até a esquina do posto de gasolina, porque ali ela troca de nome. Mas continua indo até os fundos do supermercado da Rede Super, certo? Salientando que, além dessas 3, 4 ruas que eu já nominei,
as transversais a ela também terá estacionamento rotativo. Uma quadra para a esquerda e uma quadra para a direita. Ou seja, se você está descendo a Júlio de Castilhos, as quadras à esquerda terá até a próxima esquina, terá o estacionamento rotativo. E a direita também. Aqui mais para baixo tem mais lógica dizer isso. Por quê? Porque ela já se encontra com a 7, certo? A 7 de setembro. Então, e da 7 de setembro até os fundos da rede super, digamos ali, do Santander até os fundos da rede super, também terá estacionamento rotativo. Salientando que as decisões estão sendo tomadas para que fique adequado a forma de pagamento, como será feita essa cobrança, como será feito essa fiscalização, né? Claro que tudo por meio de licitação, não podemos fugir a isso, né? Até porque a lei exige que seja dessa forma, que terá que passar por Câmara de Vereadores, o projeto básico, que agora, essa semana que vem, no mais tardar, dia 20 e poucos desse mês de fevereiro, nós já encaminhamos a jurídica, aí a jurídica vai fazer o parecer e a adequação da lei, né? Para que depois possamos enviar à Câmara de Vereadores, com a aprovação da Câmara de Vereadores, a gente vai sancionar a lei e por decreto vai delimitar quais são as ruas que serão a abrangência delas. Para a gente entender a situação, quando se fala em cobrança de tributos, a população assusta. Porém, também existe e vai existir uma contrapartida da prefeitura com relação a uma melhor distribuição do número de vagas no centro da cidade, que é o grande problema hoje que as pessoas reclamam. Sai de casa e acaba não tendo vaga para estacionar, principalmente em horários de pico. Como é que está esse planejamento de vocês? Olha, está adiantado e eu quero te dizer o seguinte, essa cobrança que chegou até nós do Executivo e por determinação do prefeito Sérgio Gnatti, a gente está terminando o estudo do estacionamento rotativo para remeter, para dar o trâmite normal, para que seja implantado em Cachoeira do Sul, na verdade partiu dos próprios munícipes a reclamação do caos que está hoje o trânsito em Cachoeira do Sul, com a falta de vagas para estacionar. Então, partindo desse pressuposto, o prefeito determinou, e a gente cumpre o que o prefeito determina, que se fosse elaborado o estacionamento rotativo na nossa cidade. Isso, a licitação, a demarcação de vagas, será tudo feito pela empresa que ganhar a licitação, inclusive obedecendo tudo que rege o Código de Trânsito Brasileiro. Vagas para deficientes, vagas para idosos, tem um percentual que tem que ser obedecido e será obedecido pela empresa que ganhar a licitação. A prefeitura hoje não tem condição de administrar esse serviço. Eu acho que não deveria, e assim eu acredito ser o pensamento do prefeito também, porque envolve, a gente é muito próximo, então tem que ser uma empresa contratada não, licitada, né? Que vai fazer esse contrato com o município de 5, 10 anos, prorrogado por mais tantos, isso a lei vai estar expressa e dito o tempo necessário. Se chegou a um valor, Luciano, do que vai ser cobrado por hora? Olha, o máximo período de ficar estacionado na mesma vaga será 3 horas. Isso é definição pátria, está resolvido já. Poderá ficar 1 hora, 2 horas ou 3 horas. O preço vai variar, provavelmente algo em torno disto, não estou afirmando que sejam estes valores. R$ 1,50 para 1 hora, R$ 2,50 para 2 horas e R$ 3,00 para 3 horas. Tu vê que não é uma progressão, não vai duplicando de 1 hora para 2 horas e 2 horas para 3 horas. É um valor que vai diminuindo com o lapso temporal aumentando. Mas, salientando, o tempo máximo possível de ficar estacionado na mesma vaga é de 3 horas. Em algumas cidades do Brasil, houve questionamentos com relação ao fracionamento de horas. Cidadão para o carro, usa 15 minutos, mas tem que comprar um cartão, por exemplo, ou um crédito, né? Você estava me dizendo que vai ter um aplicativo e tal. Ele gasta 15 minutos, mas tem que comprar 1 hora. Isso aí existe dentro desse projeto? Esse é o detalhe final das coisas que a gente está fazendo esse ajuste. Se vai ter um período de tolerância de 10 minutos ou 15 minutos. Isso a gente está definindo e não é eu que defino. Eu sou um dos que define, mas a gente tem uma equipe toda trabalhando em torno disso para chegar a uma razoabilidade do que deverá ser feito, a maneira com que deve ser feita essa licitação. Um questionamento, Luciano, que sempre que vem à tona esse assunto do rotativo, ele acaba voltando junto,
é o seguinte, algumas pessoas entendem que no fato de você pagar, você está pagando por um serviço que seria particular, né? Se paga um estacionamento, né, um serviço privado, embora a rua seja pública, mas se cobra para estacionar. E eu tenho meu carro roubado ou furtado, algum pertence de dentro do carro. Essa responsabilidade é de quem? Olha, a gente pretende, até eu estava lendo sobre isso ontem, e até recebi informações a respeito desse teu questionamento, a gente fará constar nessa licitação a responsabilidade civil da empresa que vencer a licitação. Ou seja, um seguro incluso nessa tarifa, alguma coisa nesse sentido? Aí como a empresa que vencer a licitação vai fazer, é um problema dela. Mas a responsabilidade civil não será do município, será da empresa que ganhar a licitação. Já ficou definido se vai ser talão, parquímetro? Fala um pouquinho também do aplicativo. Olha, o parquímetro, pela experiência que se tem, e não só experiência nós não temos, experiência de outras cidades que a gente se comunica para saber do funcionamento, para descobrir qual é a melhor fórmula. Porque às vezes se cria, mas muito se copia. E as ideias boas dos outros, eu acho que tem que ser copiadas pelo município de Cachoeira. O que é certo a gente copia, sem ter vergonha de dizer que a gente está fazendo parecido ou semelhante à cidade vizinha, ou até não vizinha, que já deu certo o estacionamento rotativo. Tu me questionou a respeito de como seriam feitos os pagamentos. Isso, a empresa que vai ganhar a licitação vai ter os responsáveis pela fiscalização. O parquímetro é ótimo, mas o parquímetro dá manutenção, certo? Qualquer máquina dá manutenção. Gera custo. Gera custo, e esse custo obrigatoriamente será repassado na tarifa. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não. Óbvio que alguém vai pagar por isso, né? E eu acredito que a melhor forma, eu particularmente acredito que a melhor forma, não seria inicialmente para Cachoeira com parquímetros. Entretanto, essa é uma das decisões finais que estamos tomando. Mas o aplicativo, via smartphone, tu compra crédito, chega ali, bota na vaga, lá sei eu, A64, digamos assim. Digita no teu smartphone, tu vai ter o crédito, o fiscal que vai estar acompanhando o estacionamento rotativo vai ver que o carro A do seu João, do seu Pedro, está dentro do limite horário a que ele foi contratado. E está resolvido. Outra ideia que a gente está estudando, e eu vejo com muito bons olhos, se eu fosse proprietário de um estabelecimento comercial, é ter os tickets para aquelas pessoas, sei eu, de mais idade, que não gostam de mexer muito em telefone, não tem aquela prática que os mais novos têm, de colocar no comércio. Porque se eu fosse comerciante, eu gostaria que alguém que viesse estacionar o carro na frente do meu estabelecimento comercial, mesmo que não fosse para comprar naquele momento no meu estabelecimento comercial, entrasse para comprar o ticket, porque, mal ou bem, ele vai ver o que eu tenho para vender. Pode acabar consumindo. Pode acabar consumindo. Eu vejo com bons olhos essa situação também. Lara, queria te agradecer, desejar sucesso aí à frente das duas secretarias de governo e de planejamento. Tenho certeza que Cachoeira ganha com o estacionamento rotativo e a gente espera que o melhor seja feito para a cidade. O desejo desse nosso governo, do prefeito Sérgio Gnatti, é sempre o melhor para todos os nossos munícipes. E por isso que a gente se esforça para fazer o melhor que se pode com o pouco que se tem. O NT Sul desta quinta fica por aqui. Amanhã a gente tem um encontro marcado a partir do meio-dia. Eu espero você. Até lá!